Seja bem-vindo ao Novos Tempos, tempo em que todo mundo deveria ser considerado igual, onde as diferenças fossem marcadas apenas pelo modo de pensar e não pela cor da pele. O tema do nosso programa de hoje é o racismo no Brasil. Mas de onde vem o racismo? Você conhece a história dos negros? Conhece a cultura africana? Na escola, você estudou a história e a cultura afro-brasileira? Você se recorda de ter tido aula de cultura africana na escola? Não tive nenhuma aula de cultura africana na escola. Não tive, nenhuma. A gente passa muito tempo vendo muita coisa de cultura europeia e tal, e às vezes a África, essas coisas, eles se resumem, tipo, sei lá, em um mês. Eu acho que é muito pouco, falta muito ainda. Eu acho que o Brasil ainda está em defasagem com isso, eu acho que tinha que abranger mais essa parte. Eu acho que deveria ser falado mais. Falado muito pouco ainda, porque a gente tem uma cultura muito eurocêntrica. Não me lembro de nada que me remetesse à cultura negra, né? Sempre aquela coisa de falar que nós negros éramos descendentes de escravos e tudo, mas nada assim que reforçasse sobre um lado bom, né, da gente ser negro. Era só o fato de ser escravo mesmo. Essas pessoas mostram que a Lei 10.639, que existe desde 2003, não vem sendo cumprida. Há 15 anos, a lei obriga que a história e cultura afro-brasileira faça parte do currículo das escolas da rede pública e particular dos ensinos fundamental e médio. A lei foi criada para ajudar a coibir o preconceito, racismo e discriminação que estão enraizados na cultura brasileira. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima PUC Minas, recebemos aqui no estúdio a professora Antônia Montenegro, professora aqui da PUC Minas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, então, para começar essa nossa conversa, né, eu não estudei a cultura afro-brasileira e as pessoas que a gente entrevistou, a gente viu ali no VT que também não estudaram. Eu também não. Pois é, e aí? O que a gente faz para essa lei ser cumprida? O que precisa ser feito? Essa lei é mais um exemplo de como o próprio Estado lida com algumas questões do Estado brasileiro. Cria-se uma lei e não se dá as condições para a implementação daquilo que está estabelecido, que, portanto, as escolas deveriam cumprir para estarem dentro dos parâmetros da legalidade. Então, a primeira coisa que me surpreende, inclusive, que gente tão jovem não tenha tido, porque a lei já tem 15 anos, você imagina, já tem aí duas gerações que já poderiam estar sendo discutida essa questão e que ainda há um desconhecimento absoluto, né? Isso é um descaso e de alguma forma, em alguma medida, me parece que ela é o retrato de como o racismo ainda é tratado na sociedade brasileira. Agora, Ana, é isso que eu queria discutir um pouquinho antes, né? Nós viemos de uma história onde a etnia negra foi trazida de África para cá e aqui escravizada, né? Compôs e fez parte da escrita da nossa história, mas como explicar, depois de tantos anos, de tantas reflexões históricas, que o racismo se perpetue entre nós? Na verdade, o racismo é uma estrutura de domínio e de negação do outro, mais do que domínio até, da própria negação do outro. Então, nesse sentido, a própria invisibilidade da história afro-brasileira faz parte desse processo, da negação do outro como um sujeito dotado de humanidade, né? Porque as populações que foram escravizadas, elas não eram reconhecidas como humanas, né? E isso se perpetua no racismo, que é a negação da humanidade do sujeito, do negro, né? E é interessante, ainda só um minutinho, nessa questão brasileira, eu, com outros professores aqui na PUC, estudando um pouco essa tragédia da Bacia do Rio Doce, e vimos como que as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ainda recebem quase que um rótulo assim que me faz perceber que não são incluídas na nossa brasilidade no sentido da cidadania.
Na verdade, esses povos que são remanescentes, mas também o próprio negro que, em tese, teoricamente, estaria inserido na perspectiva de uma cidadania. Se você entende, por exemplo, que, teoricamente, a Constituição de 88 viria colocar a discussão da cidadania em novo patamar com a inclusão de grupos historicamente excluídos, marginalizados, né? O que se percebe é que o povo negro continua ainda numa cidadania de segunda categoria, ou numa subcidadania, como um estudioso da sociologia recentemente disse, né? Então, as populações negras, ainda que a gente tenha caminhado um mínimo de um passo pequeno, mas elas continuam ainda submetidas às condições, os negros em geral, não são esses só descendentes de quilombolas ou, né, dessas populações remanescentes, mas os negros em geral no Brasil, eles continuam em condição de subalternidade no mercado de trabalho, nas relações sociais, nas relações afetivas. Então, continuam se constituindo como cidadãos ainda de segunda classe. E, professora, além da Lei 10.639, que outros mecanismos educativos ou normativos de combate ao preconceito foram criados? A própria legislação que a gente já tem, que é mais antiga, que criminaliza o racismo, criminaliza do ponto de vista formal, né? Porque quando a própria lei cria lá racismo, distingue racismo de injúria racial, já é uma... Atenuantes. Já são exatamente atenuantes que dificultam a tipificação, que um caso concreto seja considerado racismo. Normalmente você vê esses casos de racismo, eles são classificados pela legislação como de injúria, que aí a punição é de menor grau e a coisa continua como se estamos dando uma resposta que não é satisfatória, mas como se estivesse dando a satisfação nesse sentido. Então, tem essa própria legislação, você tem as próprias ações afirmativas, que são proposições de políticas que visavam exatamente você abarca a coisa de um lado, que é o lado de tipificar como crime, mas o lado educativo dessa legislação específica da cultura afro-brasileira e as cotas para as políticas afirmativas, no sentido de ir forçando a porta dessa segregação que historicamente é submetida na universidade, no serviço público, né? De alguma medida, e forçando esses espaços a inserir os grupos que tradicionalmente, historicamente, continuam subalternos, em condição de subalternidade. Agora, a coisa é tão entranhada na cultura, apesar de muitos badalarem, né, que no Brasil é uma democracia étnica, né, que todo mundo é brasileiro é misturado, mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos que é negra. E então, é pouca idade, já sofreu manifestações de racismo, né? Então, eu pergunto, quer dizer, você definiu, no Brasil, há uma legislação que trata o crime, como crime, né? O racismo. Por que, então, que quem comete crimes, a gente vê aí nos estádios de futebol, outras manifestações em outros âmbitos, por que não se consegue punir e, portanto, ajudar a essa revisão de valores ou uma outra realidade social? Além do alcance dela ser limitado, que eu disse aí, transforma em injúria, são casos episódicos, você trata isso como casos episódicos, na verdade, porque se você pensar bem, é tratado como casos episódicos, mas não são episódicos. Nós que somos negros, temos filhos negros, o tempo inteiro, cotidianamente, em todas as localidades, no ônibus, no supermercado, você tem, no restaurante, você tem essas manifestações, muitas vezes sutis, muitas vezes não sutis, e a perversidade disso com a criança, para você ver como é que o racismo ele é tão perverso, que ele vai tocando na própria conformação da personalidade, da autoestima do sujeito, da negação. É uma questão de perversidade. A criança com 3 anos, o que está indicando para ela?
que ser negro é tudo de ruim, é tudo que... Você imagina o que vai formando na personalidade dessa pessoa, né? Então, o que me parece é que tem... A legislação ela não tem sido efetiva para coibir, porque é tratada como caso episódico, né? Um ou outro. Você não tem os próprios meios de comunicação, não só as mídias, mas dentro de sala de aula, nos espaços da comunicação cotidiana, essas coisas não são colocadas, a perversidade. Há uma naturalização, como se fosse normal você ter um padrão de beleza, ter um padrão de comportamento, em que o outro é visto sempre como algo negativo, como algo ruim, sabe? Eu vou ter que interromper rapidinho a nossa conversa. Vamos rodar o quadro hashtag, que a gente tem a opinião dos internautas. Vamos ver o que eles estão comentando sobre o assunto. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no telão, para a gente ler junto o comentário dos internautas. Vamos lá, primeiro comentário. A maioria dos brancos são racistas, o racismo no Brasil é estrutural, então não adianta um negro discursar falando nem todo branco, porque isso diminui a gravidade e tira o fundamento do discurso. Segundo comentário, um homem que estava indo trabalhar correu para pegar o ônibus e por causa disso foi confundido com um assaltante e agredido. Adivinhem a cor dele. E dizem que não existe racismo no Brasil. E um último, me incomoda profundamente a pessoa branca que vem me contar que tem antepassados negros ou indígenas. Eu tento explicar que o racismo no Brasil não é de origem, sim de marca, cor, cabelo e traços. Mas a pessoa não me deixa nem terminar uma frase. Eu vou pedir então para no segundo bloco a gente comentar, né, um pouquinho sobre a participação dos nossos internautas e a gente volta daqui a pouco com mais conversas sobre o racismo no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e hoje estamos conversando sobre o racismo no Brasil. Há 15 anos, uma lei foi criada obrigando as escolas de ensino fundamental e médio a adotarem uma grade curricular a história da cultura africana. Mesmo diante de tamanha importância cultural, a grande parcela da população brasileira desconhece a contribuição africana na construção da identidade nacional. Ainda hoje, a lei enfrenta muitos desafios nas escolas de todo o país. O continente africano possui uma grande diversidade que ainda é pouco explorada no Brasil. Apesar da forte influência sobre o país, seja na gastronomia ou nas crenças religiosas como candomblé e umbanda, nas escolas essa cultura ainda se resume à chegada dos escravos ao território nacional. A gente aprende algo muito superficial sobre a cultura africana, mas pelo fato da grade curricular, porque muitas vezes o conteúdo é muito extenso e acaba que a cultura africana, a gente não tem a ampla condição de estudar ela por um longo tempo e aprofundado. A gente vê por aí muitos preconceitos em relação a culturas, a religiões que vieram da África para cá através de navios negreiros, de toda essa história passada que é muito complicado de simplesmente excluir. E a gente vive tentando excluir isso e eu acho que nas escolas é a forma mais fácil de mostrar para as crianças que estão entrando agora que não é bem assim. Para os alunos, estudar a cultura africana é estar diante da importância de construir outro olhar sobre a história da humanidade e do Brasil, além de ampliar a nossa concepção de mundo e permitir perceber aspectos das relações entre diversos povos e regiões ao longo do tempo, ainda pouco conhecidos e compreendidos. A gente muitas vezes tem um preconceito, muitas vezes a gente discrimina, tem essa ideia de ser melhor, de ser maior, e na verdade não é nada disso. E a gente precisa desconstruir isso desde pequeno. De acordo com o biólogo e professor Alexandre Vieira de Figueiredo, o conteúdo passado nas escolas ainda é muito centrado na cultura europeia e americana. Nós somos um povo, e um povo construído por diversas culturas. Só com o multiculturalismo nós poderemos ensinar alguma coisa com alguma contundência. Ele ressalta ainda que dentro das escolas existe outro assunto que ainda é pouco discutido, o racismo, e que no Brasil esse tipo de preconceito existe, mas de maneira disfarçada. Nós temos, dentro da nossa história, diversos exemplos em que o racismo ele acontece de forma mais explícita. Basta pensar, no massacre indígena, basta pensar
na escravatura e nos reflexos disso na sociedade brasileira. As pessoas vão entender que a gente é igual, que o que importa é o que está dentro e não o que está fora. E a gente precisa, desde pequeno, nas escolas, discutir isso, falar sobre isso e mostrar isso. Porque a gente esconde muito, a gente fecha os olhos, porque isso está impregnado nas pessoas. Isso não é uma coisa que sai. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada desde pequeno. Então, se a gente colocar isso nas escolas e tal, quem sabe a gente, numa geração futura, as coisas melhorem. A gente terminou o último bloco com a participação dos internautas. Eu queria retomar, só para a gente comentar um pouquinho, né, o que eles disseram. Os comentários estão aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? O que me parece que esses comentários, eles têm procedência exatamente, porque aí é a voz do negro falando, inclusive, como é que isso é uma coisa que toca diretamente no cotidiano e como as pessoas muitas vezes tentam escamotear. Não, não é isso. Invisibilizar. Não é bem assim, aquela coisa da democracia racial, aquele mito da democracia racial. Não, não é. Nós temos uma sociedade racista, discriminadora. Não tem como negar isso. Todos os dados têm demonstrado. Então, dizer, fulano é menos ou é mais. A sociedade, o que a primeira fala diz, o racismo é estrutural, está contido em todas as estruturas sociais, na escola, no trabalho, na vida cotidiana, nos encontros das pessoas. É uma estrutura que quase que condiciona as interações das pessoas. As interações das pessoas são permeadas por essa compreensão de que o belo não é o não negro, de que o inteligente, de que o negro é o marginal, a coisa negativa. Então, está inculcada no nível das mentalidades. Por isso que ele é estrutural. Não é, fulano é menos, não tira a gravidade. Então, essa primeira frase aí, eu acho que ela é bastante representativa, que isso não tira a gravidade e não tira a responsabilidade dos não negros. E, professora, quando a gente fala sobre religião, eu acho que a discussão vai além, porque considerando o Brasil um Estado laico, imparcial, né, sobre as questões religiosas, ele possui também diversas manifestações que variam de acordo com cada região. A herança dos tempos de imigração africana é muito forte em diversos estados e ainda vítima de muito preconceito. A gente continua, né, vamos continuar aqui então o nosso bate-papo. E por que então essas religiões de matrizes africanas, elas são os principais alvos de preconceito aqui no Brasil? Porque elas exponenciam aquilo que se quer negar, né? Que é a cultura na sua forma mais expressiva de uma identidade de um povo. E quando se tem o mito da democracia racial, está se negando o tempo inteiro que essas coisas existem. Então, a religião de origem africana, ela expressa isso na sua plenitude, embora seja a religião que se desenvolveu aqui, que veio em função das populações que foram escravizadas, mas se desenvolveu com as características nossas aqui, mas isso é a expressão a expressão mais acabada das manifestações da identidade cultural. Agora, é interessante, né? O professor Aurino, aqui da PUC Minas, fez uma tese de doutorado na geografia sobre exatamente essa territorialidade, né? A invisibilidade territorial das religiões de matriz africana. Sim. E claro que a universidade como a PUC Minas estão empenhadas, né, na luta contra isso, né? Apoiou aquele reconhecimento do tombamento de um terreiro onde ia passar uma avenida lá perto do São Gabriel. Então, tem muitas expressões. Eu queria que você mencionasse para quem está nos assistindo que tipo de luta você percebe de avanços que estão acontecendo. Nós estamos falando, reconhecendo a presença do racismo estruturado na nossa sociedade, mas aonde estamos avançando? Que lutas estão acontecendo que você julgaria assim, importante ser mencionada? Olha, me parece que hoje as populações jovens, os negros jovens, eles estão, um avanço que eu acho significativo. O próprio reconhecimento do sujeito como sujeito negro.
E as populações mais jovens, elas estão engajadas nisso, de se reconhecerem como tal e afirmarem as suas identidades. Então, a questão do cabelo, a questão de afirmar os seus gostos, a sua relação de identidade, de pertencimento. Não mais negar, querer o modelo eurocentrado. Negar o embranquecimento, né? O embranquecimento, que é um negócio, assim, que permeou as políticas, inclusive, do Estado brasileiro. Então, essa juventude, elas estão tendo orgulho de serem negros, elas estão rompendo com aquela coisa que antes você tinha que embranquecer, que os seus traços tinham que ir sendo aproximados do que seria, entre aspas, o euro, a imagem eurocentrada, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vê a pessoa assumindo o seu cabelo e dizendo dessa forma, esse é um dos avanços, sabe, que eu acho mais interessante. Não é que obrigatoriamente você tem que seguir por esse caminho, mas é uma afirmação da identidade e dizer, eu sou isso, eu sou o que sou, isso é a minha beleza, é a minha identidade, é o meu pertencimento. Está quebrando esses modelos uniformes que se tem e que a referência era a Europa. Eu acrescentaria isso, esse trabalho, por exemplo, que aqui na PUC Minas e outras universidades acontece, de diálogo interreligioso, de apresentar as diversas religiões e aprender a superar esses olhares de demonização da religião de matriz africana do outro, né? Nas redes sociais também, eu acho que cada dia mais crescente a manifestação de racismo, preconceito, porque a pessoa acha que pode, através da internet, ela está escondida e que pode atacar o outro. Como combater isso? Existe uma forma? São várias as formas, né? Além dessa questão do uso da legislação, que eu acho que tem que se fazer, quem se sentir... Quem for ofendido, quem for discriminado na internet tem os recursos. Aí eu acho que tem que lançar mão de todas as frentes possíveis. Não se deixar intimidar, ter clareza, né? Aproveitar esse espaço para regimentar o maior número de pessoas para participar do debate, municiar com conhecimentos, com informação, com textos, com o próprio resgate da história que a escola está sendo falha em cumprir, né? Se tornar um espaço de aprendizagem, de troca. As redes, elas têm que potencializar isso. Então, as pessoas não se intimidarem. E a gente gostaria muito, Antônia, que um programa como esse, com essa temática, ajudasse nessas discussões. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, queríamos agradecer muito a sua presença aqui, enriquecendo essa conversa, e que ela continue com os nossos telespectadores e leve para a sala de aula, para as ruas, para onde você estiver, para que todo mundo se comprometa com essa luta, né? Muito obrigado. Obrigada. Vimos no programa de hoje a gravidade da questão do racismo em nosso país. E o primeiro passo, como vimos na discussão aqui, é reconhecer essa desumana realidade em nosso meio. O segundo, comprometermos todos continuamente com o seu combate sociopolítico e com tolerância zero, cumprimento da Constituição Federal e das leis de combate ao racismo sem impunidades, garantia de acesso de todos os cidadãos a uma educação de qualidade, crítica e inclusiva, que contemple a diversidade étnica, cultural e religiosa do povo brasileiro. Participação na construção diária de uma sociedade justa e inclusiva de forma concreta nos movimentos sociais de defesa da dignidade da vida. E você, o que pensa sobre o combate ao racismo? Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo programa. Ana, com você. Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!